que eu tava falando é a mulher. O que é essa Cecília Becker? Brigamos até pra gente. Ô, galerinha, olha só. Pra gente se acostumar, uma coisa que eu vejo assim, corrigindo algumas questõezinhas da CAF, agora, eu não tinha visto a prova ainda. Geralmente eu fico agoniado para resolver a prova já. Quando saiu a prova do Enem, eu já quis no mesmo dia fazer, sair resolvendo. Só que por dica dos colegas, até pelos alunos, eu vi que, pô, às vezes não é legal, às vezes o aluno pode acabar se estressando mesmo. Então, às vezes eu acho que realmente o aluno tem que pedir se ele tiver afim, né? Não precisa ser na sala de aula, pode ser... Como? Ou, não, eu fiz as duas questões agora. E eu achei legal, cara, porque assim, ó, ela tinha uns detalhes bem sutis. Não é assim aquela questão foda, é a questão básica, mas que pega um monte de base, entendeu? Então se o cara não prestou atenção num detalhezinho tipo da velocidade média, né? Se o cara esquece que deslocamento é um vetor que vai do ponto de partida ao ponto de chegada, certo? Não Ela era? é bem delicado. Era 1,3 a resposta disso aí? Não, porque velocidade escalar velocidade é uma grandeza vetorial e o deslocamento numa volta completa é número, né? Era de zero, né? Final. Era aquela que falava de 20 mil, não sei o que, e Isso. deslocamento zero. Perfeito. Graças. Na prova que eu vi era a letra D. É um tipo Eu de de prova, né? sempre Só que me eu falei. confundia, eu sempre confundo deslocamento com coisa. E eu olhei isso. Vai matar a gente. Pode parar de falar. Desculpa. Ó, o negócio é o seguinte, meus queridos, vamos fazer um exemplozinho que não é difícil, mas é importante que tu passe por essa parte básica para depois a gente pensar numa questão melhor. Um transformador ideal com 1000 espiras no primário precisa converter uma DTP de 220 volts para 4400 volts. Sabendo que a corrente no primário é de 50 amperes, determine o número de espiras no secundário. Nós acabamos de ver que no transformador a razão entre o número de espiras é igual à razão entre as DTPs. Se eu tinha 1000 espiras para 220 volts, para 4400 volts eu vou ter entre duas espiras. Dá para simplificar, dividir por 10 em cima e embaixo. Se eu divido por 22 dá 1. Se eu divido por 22 dá 2, com o 0,20. Está dividindo, passa multiplicando. Já que vai aumentar em 20 vezes a DDP, eu preciso de 20.000 espiras, 20 vezes mais. 20.000 voltinhas de fio, voltas ou espiras. Eu vou escrever espira para tu não achar que eu escrevi volts. Espiras. Tu vê, né, cara? Se o cara estudou, não vai para o lugar da física, viu isso na aula, depois não olhou de novo, cai essa questão, o cara não sabe nem como agir. Mas se o cara treinou um pouquinho, é um itemzinho que fica bem tranquilo. Letra B, a corrente elétrica no secundário. O que nós acabamos de ver? Que a razão entre o número de espiras é inversamente proporcional às correntes. Por isso que M1 sobre M2 é I2 sobre I1. Claro que o aluno poderia lembrar que no transformador ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário. E aí ele poderia fazer U vezes I no primário é igual a U vezes I no secundário. Só que, às vezes, o mais comum é o aluno lembrar dessa proporcionalidade. Como? Isso. O ideal quer dizer que toda a energia que entra no primário consegue sair do secundário, ele não perde energia. Se ele tivesse que perde 10%, eu teria que considerar, né, que da potência 1 vezes 80% vezes 0,8 é igual a potência 2, né, se houvesse alguma perda no transformador. Qual é o número de voltas no primário? É 1000. Número de voltas no secundário? Acabamos de calcular, 20.000. Qual é a corrente no secundário? Quero descobrir. Qual é a corrente no primário? Ele falou que o primário recebia 50 amperes. Eu posso dividir por 1000 o numerador, dividir por 1000 o denominador, e os 50 que está dividindo passa multiplicando. E 2 é igual a 50 sobre 20. Corta os zerinhos e 2 é igual a 2,5 ampere. Tu vê, né, cara? Eu sempre adorei oficina, né? Sujar de graxa no final de semana. Se eu não tiver usado de graxa depois do meio-dia, eu não estou feliz. Então, cara,
como, né, eu lembro assim, desde guri, o transformador de solda, o cara ia lá soldar alguma coisa lá em casa, né, aquela luz fantástica, e derreter o metal, né, aquilo era uma atmosfera mágica. E às vezes o cara pedia para segurar. Ah, eu estava metido, né? Imagina o guri com 8, 10 anos incomodando os pedreiros, os carpinteiros na construção da casa, o guri incomodando ali, que viu matar o guri. Otávio, segure aqui. E eu, vendo aquele chiado da energia elétrica, né? Eu ficava com medo. Ah, eu não vou tomar choque. Tu vê, a criança é boba, mas não tanto. E eles falavam, não, fica tranquilo, eu vou encostar. Eu não entendia, né, como é que pode uma máquina que gera uma voltagem tão grande, popularmente falando, né, uma voltagem tão grande, não oferecer risco a uma pessoa. Hoje, quando eu estou lá na minha oficina soldando alguma coisa, eu lembro, né, que apesar de estar trabalhando com uma DDP bem alta, 4.000 ou mais volts, a corrente elétrica que passa por aquela região é bem baixa. Então, mesmo que ela passasse pelo meu corpo, não seria uma corrente tão perigosa. Além do mais, o corpo humano tem uma resistência elétrica muito maior que a dos metais. Portanto, a corrente elétrica sempre tenderá a passar pelo metal e não pela pessoa que o segura. Por isso que esses transformadores de solda são seguros, porque apesar da alta tensão, tem uma baixa corrente elétrica. Muito bem. E a potência? Qual é a potência de saída? Se o transformador é ideal, eu poderia calcular a potência na entrada. Porém, como eu já tenho o U de saída e o I de saída, mais prático de repente é só multiplicar. A DDP na saída é 4.400 volts. E a corrente na saída é 2,5 ampere. Se eu preferir, eu poderia ter feito U1 vezes I1, ou seja, 220 vezes 50, daria o mesmo resultado. Multiplicar por 2 daria 8.800, mais a metade, que é 2.200. 8.800 mais a metade de 4.400, que é 2.200, nós temos 10.000, 11.000 watts. O transformadorzinho era de 11.000 watts, tanto no primário quanto no secundário, já que era um transformador ideal. Então tu vê, né, cara, a base, o beabá não tem muito estresse. Claro que não há nada nessa vida que não possa ser complicado. Já vi questões de transformadores bem bonitinhas. Por exemplo, já vi transformador com um primário e 2 secundários. 2 enrolamentos secundários. Não muda nada, a gente usa a mesma relação, né, que a gente usou N1 sobre N2 igual a 1 sobre o 2, tanto para o primário e o primeiro secundário, quanto para o primário e o segundo secundário. Não ia mudar grandes coisas o raciocínio. Muito bem. Na apostila de vocês viram alguma foto? Vê, cara, na apostila de vocês não tem o menos na lei de Faraday, né? Eu não cheguei, cheguei na aula anterior, falei da lei de Faraday, né? Coloquei o menos ali, né? Seria legal, tá, pessoal, vocês lá na página 220, colocar o menos lá e explicar que aquele menos, né, é a lei de Lenz. Encerramos o eletromagnetismo, é isso? Coisa linda. Dá uma olhadinha na tua apostila, vê se tu já arrisca algum exercíciozinho, olha lá na página, nas páginas 221, 222 e logo depois começa os de vestibular. Não desce agora, não cheguei a ver das cargas elétricas da CAF. Mas nós já vamos conversar aí, daqui a pouquinho a gente já faz algumas aí na saída. A gente dá uma atençãozinha para quem tiver com a pulga atrás da orelha.